Criatividade sem limites, com Yara Capraro. Hoje eu vou pintar gesso, peças de gesso. Antigamente eu pintava bastante peça de gesso. Hoje em dia ela está meio fora de moda, né? Mas tem umas técnicas novas bem interessantes. Pintar gesso sempre foi uma terapia e tanto. É muito gostoso você pintar, mesmo que é uma peça assim que não tem muita durabilidade. Hoje em dia o gesso, ele deixou o espaço para madeira, né? Então todo mundo quer pintar madeira, madeira mais prática, mais resistente. Mas nós temos novidade no gesso e acho que vale a pena você conferir, tá? Bom, eu trouxe aqui, ó, 2 pecinhas de gesso que eu achei assim muito interessante, ó. São 2 cozinheiros. Tem aqui, eles são paliteiros. Tem uma cestinha para pôr o palito. E aqui também, ó, ele tem um barril aqui atrás, né, para colocar o palito. Ele é bem largo, até por sinal, dá até para pôr o próprio paliteiro aqui, se você não quiser pôr direto no gesso. Verifique se a peça está realmente bem seca. Se ela estiver úmida, não vale a pena, porque ela vai descascar depois. Para ela estar bem seca, ela fica assim, bem branquinha, 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 como essas aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou te ensinar umas técnicas novas de gesso. Bem legal de fazer, você vai gostar. Ó, primeira coisa, vou impermeabilizar a minha peça, tá? Para impermeabilizar, eu vou usar esse produto aqui, que é o Aquabase Gesso. E o macete para você conseguir um efeito muito bonito é você trabalhar assim, ó. Você pega um pincel macio, limpinho. Esse aqui não tá muito limpinho não, vou deixar aqui de lado ou pegar um outro, ó. Você vai aplicar o Aquabase Gesso em toda a peça fartamente. Esse é o macete. Assim, ó. Olha aqui, ó. Pinceladas fartas. Faça essa base penetrar em todos os detalhes, tá? Exagere. Como o gesso tá super seco, o que vai acontecer? Né? Ele chupa tudo, tudinho. Olha, ensope mesmo, ensope. Toda a peça. Então, olha aqui. Exagere, tá? Exagere mesmo, sem dó. E nessas partes fundas, olha aqui, ó. Eu posso até fazer isso, ó. Joga um pouquinho lá dentro, tá? Por quê? Porque aqui eu vou usar como paliteiro. Então, eu vou deixar assim, bem isolado mesmo. Vai ficar mais resistente e vai ficar com cara assim de porcelanizado, tá? Bom, dessa maneira que você vai fazer, tá? Bom, continuando o nosso trabalho, eu já trouxe uma outra pecinha aqui, ó. É a mesma peça, tá? Porque o que acontece? Quando eu ensopo a minha peça de gesso com o Aquabase Gesso, vai demorar para secar, né? Você tem que esperar de um dia para outro. O ideal é de um dia para outro. Se você tiver com um pouco de pressa, tudo bem, você até pode fazer no mesmo dia. Mas ele fica bem mais resistente se você esperar de um dia para outro. Então, olha aqui, você ensopa bem, deixa ela secando. Então, agora vamos continuar nessa peça aqui, tá? Olha como ele deu um brilho. Dá para ver a diferença entre essas duas? Olha, dá para ver que aqui ele tem um brilho meio porcelanizado e aqui ele tá fosco, né? Sem nada. Então, o que acontece? Eu impermeabilizei, eu fiz uma capa assim de proteção. A impressão que a gente tem é que fica uma resina, sabe? Se você passar a mão assim, você vai sentir assim que desliza. É diferente desse aqui que é áspero, ó. Só você pondo a mão mesmo para sentir. Bom, essa pintura de gesso nós vamos fazer toda ela com a tinta PVA. Então, eu tenho aqui, olha, eu já trouxe diversas cores, porque ele vai ficar bem colorido. Então, nós vamos trabalhar tudo com PVA. Como ele é um cozinheiro, já tem uma carinha de esperto, eu vou fazer a cor de pele dele, eu vou fazer com essa cor aqui, que é a meia de seda. Não é bem uma cor de pele, porque eu acho que não combina com ele se eu fizer uma pelezinha muito branca. Vou já fazer uma pele assim mais
de homem, né? Eu vou trabalhar com esse pincel redondo, tá? Esse pincelzinho redondo, para poder penetrar bem nos cantinhos. Então, a pintura que você vai fazer é desse jeito, ó. Vou dar uma lavadinha aqui no meu pincel, ó. Olha aqui. Você vai fazer assim, ó. Você vai aplicar a tinta aqui. Tá vendo? Olha o que acontece. Ele fica todo manchadinho, tá vendo? Fica falhado. Por quê? Porque o PVA, ele é mais fino, né? Então, mais aguadinho. Então, é bem isso que eu quero. Eu quero uma pintura porcelanizada. Olha, ele assim de manchas vai dar a impressão de que ele é uma porcelana. Ó, vou contornar aqui. Usa esse pincel aqui menor, esse pincel redondinho, para exatamente ele pegar bem nos cantinhos. Você vai precisar entrar ali, ó, no meio da sobrancelha, tá? Contornar os olhos. Então, toda a pele dele, ó. Contornar o bigode. Dá para você ver como o pincel desliza, porque é a película de aqua base que está aqui. Ó. Contorna os olhos. Opa, sujou o bigode aqui. Peraí, antes que seque. Então, capricha bem os cantinhos, tá? Vou fazer assim também na mão, né? No braço, que é a orelha. Criatividade sem limites com Yara Capraro. Volta já. Tintas PVA da Yara Artes. São 70 opções de cores para deixar o seu artesanato mais colorido. Tons pastéis em composê permitem uma imensa variedade de nuances e exclusividade de cores. O seu talento aparece com as tintas PVA da Yara Artes. Está de volta Criatividade Sem Limites, com Yara Capraro. Olha, depois que a tinta seca, ela fica fosca. Você viu que a hora que eu estava pintando, ela ficava toda brilhante. Mas depois que ela seca, ele fica com esse aspecto fosco. Porque o PVA é uma tinta fosca, tá? Nós estamos usando PVA, então é por isso. Bom, olha, pintei os bracinhos, né? Onde é pele, com a cor meia de seda. Agora eu vou continuar a pintura. Então eu posso usar assim, um vermelho para fazer o lenço dele, né? Sempre trabalhando assim, com a tinta pura, tá? Ó, esticando bem ela, para ela dar esse aspecto de manchado assim. Caprichando nos cantinhos. Agora não tem como borrar ali, não posso borrar em cima da pele, tá? Não tem como eu limpar. Olha, fica do mesmo jeito. Quando aplico, ela tem um brilho e depois que tiver sequinha, ela vai ficar fosca novamente. E assim nós vamos colorir, né? Bom, como ele é um cozinheiro, muitas partes aqui vão ficar em branco. Então, por isso, você já, quando passar o aqua base gesso, já exagera, porque o aqua base gesso, ele é branco. Então, você não precisa passar o branco, tá? Também, olha, fica muito bonito você fazer com essa aqua base, você passa a aqua base na peça toda e trabalha com a tinta cintilante. Fica muito bonito. Eu fiz isso nas peças que eu usei assim mais para final de ano, sabe? Com aquele brilho assim. Que tem algumas peças assim, tipo castiçal, né? Que você vai encontrar só em gesso mesmo. Tem umas peças muito bonitas. Olha, essa peça, depois de pronta, ela vai parecer uma porcelana. Ó, é a pincelada que você dá e que já fica o sombreado. Então, faz aqui todo o lencinho dele. Por isso que o gesso é muito gostoso. Olha, são cantinhos.
Você fica pintando e você se perde, esquece da vida, tá? Tinta fácil de trabalhar, à base de água, né? Então você arruma um cantinho para você e faz o seu artesanato, né? Esquece dos problemas e curte esses momentos. Olha, para as partes maiores aqui, como o cesto, você pode usar um pincel mais largo, né? Então, aqui pro cesto, eu optei pelo PVA ocre, tá? Que eu achei assim que fica mais com cara de cesto, né? Então, você vai... como o espaço é bem maior, eu tô trabalhando com um pincelzinho mais largo. Pincel chato mesmo, nem é redondo, ó. Que aí eu vou pintar todinho o cesto. Sempre assim, com aquela transparência. Olha. Pintando dentro, né? Puxa as pinceladas. E aqui fora, ó. Aqui fora você pode ensopar assim, ó. Faz penetrar em todos esses buraquinhos. Não deixa nem buraquinho branco, tá? Pode voltar para trás, assim, dar uma olhadinha. Às vezes escapa algum buraquinho, né? Ó, faz o pincel entrar assim nos pequenos cantinhos. Olha, a calça eu tô pintando com o PVA azul country. É para ele ficar assim com cara de jeans. Ó, usando o pincel mais largo também, né? Porque tem um espaço maior aqui, ó. Os cantinhos você faz com o pincel redondo, tá? Que tem aquela pontinha bem no jeito para entrar lá no cantinho. E essas partes mais largas, você usa esse pincel chato aqui, tamanho médio. Olha. Tem um pano aqui, um pano de prato aqui, do lado da calça dele aqui, ó. Ó. Deixa bem manchado, olha. Antes que o PVA seque, dá uma repassada assim do pincel, para ele ficar com aquela cara assim de jeans mesmo, ó. Aí, ó, o cozinheiro tá pegando jeito. Aqui para esses cantinhos, vamos fazer com o pincel menor. Criatividade sem limites com Yara Capraro. Volta já. Conheça as séries de pincéis da Yara, Gold e Silver. Suavidade, firmeza, melhor acabamento em seus trabalhos com pincéis desenvolvidos especialmente para quem gosta de pintar e fazer artesanato. Ideias práticas da Dayara Artes. Está de volta Criatividade Sem Limites, com Yara Capraro. Então, olha aqui. O cabelo, sobrancelha, bigode, você faz com o PVA preto. Também do mesmo jeito, ó. Faça assim, pinceladas, repita a pincelada, deixando ela bem transparente, ó, tá? Aí você consegue, ele fica assim até meio grisalho, ó. Capricha nos cantinhos. Aqui a outra sobrancelha. Quando você passa e repassa, você acaba tirando a tinta. Então, ele fica com essa transparência. Ó, bigodinho dele. A peça vai aparecendo. Já pintamos o lenço, o cesto, a calça. E agora estamos aqui, cabelo, bigode, sobrancelha. Detalhes, né? Pequenos detalhes. Posso usar também aquele pincel mais fininho, esse aqui, ó, porque aqueles cantinhos onde o pincel, esse ali ficou meio grande, né? De repente eu dou uma borrada. Então, deixa eu ver se tá seco aqui, para segurar ele. Vou fazer o bigode aqui na parte de baixo, aqui, ó, embaixo. Se você quiser, você vai secando a tua peça com o secador, tá?
Essa tinta, quando ela seca, ela fica fosquinha. Depois a gente vai dar um realce, passando o verniz. Ó, capricha nos cantinhos. Se você borrar na hora, me desça um paninho ou um pincel na água e tira antes que seque. Vamos caprichar aqui no bigode dele, ó. Tem uma voltinha ali. Quero fazer ela bem direitinho. Aí. Ó, como ela tira a tinta, né? Conforme ele vai secando, daí você vai vendo os cantinhos que ainda tem faltando a tinta. Então, você dá o retoque. Sem pressa, né? Essas pecinhas assim, você vai descobrindo um monte de cantinhos que você tem que pintar para ficar um acabamento perfeito. Olha aqui, contornando a orelha, preencher todos os cachos aqui do cabelo dele. Aqui já posso usar um pincel mais largo, né? Pode bater o pincel assim, ó, para penetrar o PVA dentro desses espacinhos que ficam bem escondidos. Aqui, ó. Aqui no chapéu do cozinheiro, a gente não vai pintar não, a gente vai deixar ele branquinho. O chapéu de cozinheiro é branquinho, né? Quando a peça tiver assim alguma bolinha, quando você for fazer a peça de gesso, observe bem a peça. Porque se ela tiver algumas ruguinhas, assim, algumas bolinhas de gesso, você pode dar uma lixadinha antes, tá? Ou você pega um pedaço de bombril seco e passa na peça, é melhor do que lixar. Aí ele tira assim, a esponja tira só exatamente, esponja de aço tira exatamente aquele pozinho. A lixa tem que tomar um cuidado, porque de repente você pode deformar a peça. O gesso tem todos esses macetinhos. É uma peça decorativa e ao mesmo tempo utilitária essa daqui. Lógico que você não vai poder lavar. O máximo que você vai fazer é passar um paninho úmido, né? Nada de jogar embaixo d'água. Daí o gesso se desmancha. Por isso que o pessoal não gosta muito de pintar gesso. Tem um certo preconceito, né? Porque ele não é muito resistente. Mas você não precisa se preocupar com isso. Não quer dizer que você tem que ter a peça para sempre. Até meio entediante isso, né? Pensar que tem que ser para sempre, tá? Você usa por um tempo, depois ela vai ficando feia mesmo, né? De tanto manusear. Aí ou você dá uma... Não vale nem a pena você dar uma retocada, né? Porque o gesso é super barato. Mas é muito gostoso de pintar. Ó, o cabelinho do nosso cozinheiro. De vez em quando você lava os seus pincéis, tá? Ó, então aqui o sapatinho também é preto. Os dois pezinhos, né? Os dois sapatinhos, ó. Preto. E aqui vamos pintar os botões aqui da roupa também em preto. Aqui o botão se toma bastante cuidado, para ele não sair pro lado, né? Ó, tem um buraco aqui no meio, na parte mais funda. Então pode ir com o pincel maior e depois o contorno você faz com o pincelzinho fino. E agora, aqui embaixo, onde parece uma pedra, né? Ele está apoiado em cima de uma laje. Vamos usar o PVA aqui, grafite. Também aqui eu tenho que usar o pincel mais larguinho aqui.
Conforme ele vai secando, você já pode observar que ele tá ficando fosco. Esse é o efeito do PVA. Tô usando PVA puro, né? Sem água, só com a base embaixo, o Aquabase gesso. Então, só repetindo para você não esquecer. Primeiro eu passei uma boa camada de Aquabase de gesso, né? Própria para gesso. Ensopei a peça e deixo secar assim, bem sequinho, de preferência de um dia para outro, tá? Aí a peça volta a ficar seca porque o gesso fica úmido com essa camada. E aí vou colorindo assim, manchado com a tinta PVA, de propósito mesmo, para ficar bem manchado, porque o que eu quero é aquela ideia de porcelana. Eu não quero aquela pintura chapada, tá? Aqui eu tô usando PVA, mas como eu disse há pouco, também posso trabalhar com aquela tinta acrílica cintilante, que ela fica um efeito muito bonito. Ela dá assim um brilho especial. Ela tem uma certa transparência também. Outra sugestão é você trabalhar com as tintas misturada com a base matiz. Então, quando você mistura a base matiz com as tintas base de água, você consegue fazer um gel, o glaze, né? E aí você tem aqueles tons com transparência, tá? Agora procura trabalhar então dessa maneira, sempre com aquelas cores mais escuras. Não trabalha com cor clara. Cor clara não dá o efeito que você precisa. Ó, aqui, como eu passei a base, inclusive aqui embaixo, tá? Porque eu vou deixar minha peça bem pintadinha, ó. Toda ela, tá? Ela fica, o gesso tem mais resistência, né? Olha, e vou secar agora aqui, usar o secador de cabelo para poder apoiar ela aqui no espaço. Aí. Aqui embaixo dele ele tem parece um pano de prato. Então, a gente pode deixar ele em branco, né? Pra ficar esquisito. Bom, agora eu vou ter que pintar os detalhes da boquinha e do olho. Mas antes eu vou secar aqui, tá? Só um minutinho. Criatividade sem limites com Yara Capraro. Volta já. Esta é mais uma criatividade da Yara. Cartilha da Yara. Assuntos de mulher. Nesta cartilha agenda, você vai encontrar passo a passos e dicas de pintura, receitas práticas de beleza, saúde e também de comidinhas. Agenda de telefone, calendário dos meses do ano e suas curiosidades. Assuntos de mulher tem o apoio da Yara Artes. Está de volta Criatividade Sem Limites, com Yara Capraro. Aí, a boquinha e os olhos. Para dar um realce aos olhos, você faz ainda com o branco um pontinho aqui, ó, para dar o brilho no olhar, ó. Um pontinho aqui e um pontinho aqui. Esse olho aqui, ele é todo cheio de preguinha, então você não aconselho você fazer o contorno, que vai ser difícil de você conseguir, tá? Então, estamos aí com o nosso cozinheiro porta-palito prontinho. Bom, para finalizar, depois que ele estiver todo seco, você vai passar o Brilho Max. O Brilho Max é aquele verniz à base de água, que tem um brilho mais intenso, tá? Então, esse daqui, ó, tá? Agite bem ele antes de usar e use um pincel bem macio. Esses pincéis macio. Por falar nisso, esse pincel tá bem sujo, né? Então é o seguinte, olha. Eu tenho aqui, ó, esse cremezinho que é o Limpim. O Limpim é excelente para você limpar o pincel. Pincel que já tá assim, ó, né? A gente acha que tá limpo, né? Você passa assim, ó, pega um pouquinho do creme e dá uma batidinha aqui, ó, na tampa. Pode molhar ele só um pouquinho para umedecer, para penetrar o creme.
E se ele tiver sujeira, você vai ver que vai soltar tudo. Olha só. Olha aí como é que tá o meu pincel. Então, o que eu faço? Depois do dia que eu passei pintando, no final do dia, eu passo todos os meus pincéis no limpinho. Olha quanta sujeira que ele soltou. Daí, enxago na água, ó. Tiro esse excesso aqui, ó. E dou uma enxaguada. Vou ver se tem mais um aqui. Também tá limpo. Tá limpo? Não, esse tá sujo. Vamos limpar ele. E dar mais uma limpada assim, ó. O que acontece? O Brilho Max, ele é um verniz tão forte que ele remove a sujeira do seu pincel. E começa a soltar aqueles pontinhos na peça, sujeirinhas. Olha aqui, gente, ó. Tá vendo quanta sujeira, ó? Você economiza, né? Você hidrata seu pincel e você vai ver que ele vai durar muito mais, tá? Você pode lavar 1, 2 vezes, tá? Isso aí, até você conseguir que ele fique totalmente limpinho. Porque geralmente a gente acaba misturando, né? Pincel de cola, pincel de verniz com pincel de tinta. Então passa no limpinho, ó. Olha lá, ó, como ele tá desmanchando a sujeirinha, ó. Pode deixar ele até um pouquinho de molho, tá? Eu gosto do limpinho também quando eu sujo as mãos. Olha aqui, tá vendo minha mão? Então faz assim, ó. Pego o limpinho, esfrego, uma pitadinha, ó. Solta tudo da mão, quer ver? PVA gruda na roupa, não gruda? Então, também você tira o PVA da roupa, depois de uma semana você tira com limpinho. Tudo que é tinta assim, tá? Ele inclusive limpa pincel à base de óleo, aquelas tintas que você pinta a tela. Olha, soltou tudo, ó. Olha como ele faz. Vai soltando assim. Ah, e tem mais um detalhe. Não estraga o esmalte. Sabe quando você pinta aquela unha bem linda assim, depois suja com esmalte? Que daí era uma vez, né? Então, você limpa com limpinho, ó. Se você não tiver água, só você tirar assim no paninho, que tranquilo, tá? Bom, então depois você passa o verniz. Deixa eu ver o pincel aqui, que eu já limpei. Aquele que estava muito sujo, mas saiu tudo. E eu vou passar o verniz Brilho Max em toda a peça. Pode passar à vontade, ó. Exagere para ele ficar com um efeito porcelanizado. Depois que o Brilho Max secar, ele vai ficar exatamente como essa aqui, ó. Essa também é uma peça de gesso. Olha, como eu falei, fica porcelanizado. Olha o brilho que ele tem. A mesma cor, usei as mesmas cores. Essa peça é de pôr uma garrafa aqui, né? Então, viu que gracinha? A Yara vai estar pessoalmente de 25 a 29 de abril na Hobby Art em São Paulo. Para conversar com ela, visite o estande da Dayara. Maiores informações, acesse www.criatividadesemlimites.com.br